Olá, amigos. Revolução Espírita, este programa que deve estar mexendo muito com a sua cabeça, que nós baseamos neste livro, Revolução Espírita, Teoria Esquecida de Allan Kardec, que é uma pesquisa feita pelo Paulo Henrique Figueiredo, que está aqui para responder uma porção de perguntas. Eu planejo umas e vocês vão planejando as outras e ele vai ter que se virar. Paulo, a gente gostaria de saber sobre a família de Allan Kardec, quer dizer, do professor Hippolyte, quer dizer, do menino, né, Leon, Hippolyte, Denis Rivaio. Porque Allan Kardec é um pseudônimo, né? Pois é, por ele isso adotou para poder escrever seus Então. livros. Mas a gente acaba conhecendo ele por Kardec, né? Então, porque é muito pouco conhecido, né? Eu sei Isso. que no seu livro, gente, eu li o livro, tá? E vocês precisam de ler. No livro você vai trazer novidades sobre a infância dele e também sobre a família. Isso. Sobre a infância nós não vamos falar hoje, mas sobre a família, por favor. Não é muito conhecido. As biografias tradicionais, as mais difundidas e conhecidas, falam absolutamente nada por esses personagens que participaram da formação de Kardec. Elas são muito importantes, né? Então nós vamos ter a mãe dele, Jeanne Louise, né? Nós vamos ter o pai dele, que é o Jean Rivail, que foi o que trouxe o nome para ele, né? E nós vamos ter uma circunstância interessante que foi a morte do pai dele quando ele tinha entre 2 a 3 anos. Então ele não conviveu com o pai. Ele conviveu com a mãe e com a avó. Então, dizem que o pai era um juiz, como é que ele morreu? O pai dele era um juiz, mas em verdade ele tinha uma função militar. Ele exercia a função de advogado, de juiz. Mas ele não era um juiz. Não, ele fazia o trabalho. Propriamente dito, não, assim. ele instituía um ambiente de julgamento nas campanhas militares. Então ele era um militar. Sim, um militar. E quando você saía em campanha, na época, nas guerras, né? E ele trabalhou nas guerras de Napoleão, principalmente, a partir da Revolução Francesa e depois nas guerras de Napoleão, você tinha certos problemas que ocorriam ali com soldados que precisavam ser resolvidos em campanha, não dava para esperar chegar depois na cidade para resolver isso, acabar a saída Sim, dá pra Às entender, vezes dá durava pra muito entender. tempo uma campanha militar. Então ele era um daqueles que eram responsáveis de instituir um julgamento ali, com todos os rigores da lei, para que pudesse se resolver as dificuldades, os entreveros, vamos dizer assim, durante as campanhas militares. E ele morreu em batalha? Quando os soldados de Napoleão, na invasão a Portugal, que é muito próximo de nós, porque essa invasão dos franceses a Portugal acabou ocorrendo a fuga dos portugueses. Dom, que eles Dom estavam... João VI veio para o Isso, Brasil. Dom João é VI isso? ele estava sob proteção da Inglaterra. Mas tanto os ingleses estavam entrando em Portugal para tentar proteger o rei, como os franceses, a mando de Napoleão, estavam invadindo Portugal para poder prender o rei, submetê-lo à sua vontade. Porque Napoleão estava ocupando a Europa, é isso. E aí o que ocorreu foi que, finalmente, a decisão da fuga do rei de Portugal para o Brasil. E quando os franceses chegaram em Lisboa, ele já havia fugido. Mas a trajetória que eles fizeram para poder entrar em Portugal foi por cima de Portugal e o caminho seria longo. Você fala eles vieram do norte. Porque a França está no norte. Exatamente. E o Napoleão ficou com receio de que os ingleses chegassem primeiro. Então ele, olhando o mapa, falou para eles assim, olha, vocês vão ladeando o Rio Tejo, que vai ser um caminho menor do que esse que vocês estão fazendo. Porque a Inglaterra vem pelo mar e ele achou que por dentro... Eles iam por cima e ele achou que por dentro de Portugal ia ser um caminho longo. E aí ele olhou no mapa, viu que o Rio Tejo ia direto para Lisboa. Então ele falou, então vocês vão pelo Rio Tejo. Ele só não sabia que esse caminho era quase intransponível. Então eram desfiladeiros, eram longos caminhos sem nenhuma civilização, né? Então eles passaram fome, frio, enfrentaram carregar carroça no meio de neve e desfiladeiro. Isso fez com que mais da metade dos franceses ou tivessem morrido, eles tiveram registro disso,
ou no final das contas desapareceram, porque eles não foram encontrados no final dessa batalha, né? E o pai de Kardec estava entre eles. Ele foi um dos desaparecidos nessa batalha. E ele era uma criancinha pequena. Kardec tinha 2 para 3 anos, foi criado pela avó, pela mãe. Mas o que é importante a gente saber? A história da família, o contexto das gerações, é muito importante na formação dos jovens. Com certeza, né? E Kardec, então, ele era de uma família que o patriarca, o avô, ele foi uma pessoa muito importante do ponto de vista político e social no estado que eles viveram, que era Ain. Ou seja, Kardec não viveu em Lyon, ele viveu numa cidade chamada Bourg-en-Bresse, que é a capital de Ain. Ain, tipo um estado. É o que seria um departamento equivalente ao que nós conhecemos como estado aqui no Brasil, né? E então essa família. Esse avô era da parte de pai ou de mãe? Pela parte da mãe. O nome dele era Benoît Marie Duhamel. E a esposa dele era Charlotte Bochart. A filha era a mãe de Kardec, que é a Jeanne Louise. Então ele foi criado com a Charlotte, que era a avó, E com a mãe, que era a Jeanne Louise. Jeanne Louise. E esse avô de Kardec, que a gente traz no livro, então, para a história, porque nem avô, nem avó, nem a mãe eram muito conhecidos. E a história é fantástica desses personagens. O avô de Kardec, ele foi eleito o que se chamava prefet do departamento de Ain, que parecido com o que poderíamos dizer governador do estado de Ain, que seria o equivalente a nós aqui. Então, ela passou grande parte da vida, antes do casamento, vivendo no que seria o Palácio do Governo, na cidade de Bourg-en-Bresse. Então, com amplo acesso à cultura, uma vida muito rica. Mas temos que saber... Você está falando da Jeanne Louise, a mãe de Kardec. E isso antes dele nascer. Né? Então, veja, o pai e o avô de Kardec, eles estiveram juntos quando ocorreram as lutas da Revolução Francesa. Mas o que é importante a gente frisar? Apesar de eles estarem envolvidos com a Revolução Francesa, a gente precisa compreender que as circunstâncias da Revolução Francesa, elas tiveram fases e tiveram diferentes pensamentos com relação aos destinos e a maneira de se agir na Revolução Francesa. Então, havia alguns que imaginavam que a Revolução Francesa se daria por uma alteração do entendimento das pessoas, por meio da educação. E outros que a solução seria a morte. Entendi. Então, é importante para a gente saber de que lado que estava a família de Kardec, de que lado que estava o avô, de que lado estava o pai. Vamos deixar o suspense. Isso. De que lado estava a família de Kardec? Do lado dos que queriam cortar o pescoço ou daqueles que não queriam cortar o pescoço? Porque vamos fazer um intervalo. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.